A paz do Senhor, querido, estamos aqui de volta com mais um vídeo e já quero pedir a você que não é inscrito que se inscreva e ative as notificações para você ficar por dentro das novidades aqui do nosso canal. E hoje nós vamos para mais um vídeo sobre evangelismo infantil. Eu tenho recebido muitas mensagens com os temas dos outros vídeos e as pessoas têm me perguntado: tia Denise, e a mensagem do culto evangelístico? Eu vou fazer um culto ao ar livre depois do evangelismo. Qual mensagem que eu posso pregar? Como que eu faço? E então nós vamos começar com algumas sugestões de mensagens. Hoje eu quero trazer 5 mensagens que você pode pregar no seu culto evangelístico. Então vamos lá? A primeira mensagem que nós vamos falar é sobre Filipe e o eunuco. É uma mensagem muito linda. Eu tive a honra de ministrar em um culto evangelístico. Quando eu fiz, eu peguei um menininho pretinho, pequenininho, para ser o eunuco, né? E peguei um outro menininho maior para ser Filipe. E aquele menino ia rodeando a pracinha e eu ia explicando sobre a passagem que Filipe explica para o eunuco. E essa passagem é uma passagem linda, que fala sobre Jesus, que fala sobre o plano da salvação. Então aí você conta a história, né, faz todo aquele enredo, aquela parte lúdica para atrair a atenção das crianças e conta a história bíblica. Nós usamos um carrinho daquele que as mamães passeiam com as crianças, né, pequenininhas, que a criança entra, tipo um carrinho de bebê, mas que é carrinho de verdade, né, daquele de maiorzinho. E foi lindo, foi muito linda a história. Nesse dia foi impactante, muitas crianças aceitaram a Jesus e eles compreendem, porque você fala o plano da salvação de forma contextualizada, né, já de forma aplicada. Depois eu queria contar para vocês uma outra história muito bacana de Cornélio e Pedro. É uma história também que não faz parte dos 10 mais da Bíblia, né? Embora seja bem conhecida, dificilmente nós vemos professores contando a história de Cornélio. Também é uma história bem bacana, é uma quebra de paradigmas ali, né, do tradicional, do judaísmo com o cristianismo, mas você não precisa entrar nessa parte. Você só vai falar que a salvação, ela é para todos que se aproximam, todos que confessam, todos que têm sede do Senhor, Ele se revela a nós. E aí a forma como Pedro foi conduzido pelo Senhor para ir até Cornélio anunciar o evangelho. E aí você fala: hoje nós estamos aqui para anunciar esse mesmo evangelho, que Cornélio tinha sede. E Pedro foi ali o canal que Deus usou para levar o evangelho até Cornélio. E hoje nós estamos aqui para levar o evangelho até você. E aí você entra com o evangelho de salvação e vai falando. E é uma história lindíssima, né? E é para nós cristãos também, porque muitas vezes nós nos conformamos, né, por nós já sermos salvos, por já termos o conhecimento da verdade, e algumas situações, alguns casos específicos, nós achamos que as pessoas não são dignas do evangelho ou queremos colocar limite no poder de Deus. Então essa mensagem também é para nós cristãos, é uma quebra, né, de paradigma, de uma abertura de mente, porque todos são dignos do evangelho. Então, assim, é uma mensagem que atinge todas as pessoas em qualquer situação, por mais indignas que pareçam ser. O evangelho também, Jesus morreu para todos. Agora eu quero apresentar uma outra historinha para vocês, que é a história de Zaqueu. Zaqueu já é uma história mais conhecida, né? Essa eu também fiz uma vez num culto evangelístico, foi muito legal. Eu coloquei uma tia vestida de árvore, aquela árvorezinha que a gente usa na escola, né, de EVA, com aquela copa verde assim. E aí o Zaqueu, botei um menino pequenininho, né, e ela pegou o menininho no colo. E aí você pode colocar uma criança vestida de Jesus. Eu tenho um Jesus daquele articulado, né,
que eu geralmente uso também. Você, Zaqueu, desce depressa, e você pega a criança e bota no chão de novo. Você entra também com o Evangelho da Salvação, independente do pecado que você tenha cometido, da situação que você se encontra. O Evangelho também é para você, e Jesus veio para trazer salvação, e Jesus trouxe salvação a toda a casa de Zaqueu. E se você crê, você e a sua família também podem ser alcançados por esse Evangelho, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aí você entra com o plano da salvação, faz o apelo, e com certeza vai ser uma bênção o seu evangelismo, o seu culto. Tem uma outra história também, que é um outro exemplo de Jesus, da mulher samaritana. A mulher samaritana, na Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria, um horário, né, de meio-dia, e toda aquela história que nós conhecemos. A mulher samaritana, ela estava numa vida totalmente de pecados, numa vida assim que ela não se encaixava nos padrões da sociedade, e ela era uma pessoa marginalizada, e você vai falando, né, vai citando. Mas acontece que quando nós nos encontramos com Jesus, a fonte de água viva, Ele transforma, e não tem situação, não tem problema, não tem vida complicada que o nosso Jesus não consiga resolver, que Ele não transforme. Então a salvação também pode te alcançar hoje, se você crer e se você convidar Jesus para entrar no seu coração. E aí você fala que esse Jesus nasceu, fez muitos milagres, com o objetivo único de morrer na cruz do Calvário para nos dar o direito de salvação. E aí você vai falando, né, vai colocando os versículos do plano da salvação, o recurso das cores, né, tem várias formas de você aplicar o plano da salvação, mas o importante é você falar que esse Jesus que transformou a vida da mulher samaritana também pode transformar a sua vida. Basta você crer e convidar Jesus para entrar no seu coração. Agora tem outra história também muito bacana que eu queria sugerir para você fazer no seu culto evangelístico, que é a história de Nicodemos. Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite. Pensa bem a situação daquele homem, né? Era um homem importante, era um homem que não queria ficar mal com ninguém, não queria se comprometer. E já pensou? Nós temos hoje em dia muitas pessoas que acham que acreditar na Bíblia, que acham que ser cristão é uma coisa para pessoas que menos esclarecidas, pessoas que não têm entendimento. Então, essa mensagem você pode aplicar a um público que você sabe que é um pouco mais esclarecido ou com o coração mais endurecido. E aí você fala dessa situação de Nicodemos, né? A estratégia que ele encontrou para escondidinho, né? No fundo ele tinha sede da salvação, mas ele não queria que as pessoas soubessem. Nossa, não, eu não, esse negócio de ser crente não é pra mim não. E aí você vai falando e pede ao Espírito Santo que ele vai te conduzindo, vai colocando as palavras certas na sua boca. Essa história de Nicodemos é uma história também lindíssima, e é nessa passagem que nós temos lá o João 3,16, né? Que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma história facílima para você contar, super adequada para o seu momento de culto evangelístico, de trabalho missionário. Você que entrou em contato aí, que pediu sugestões de mensagens para o seu culto, né, seu culto evangelístico, seu trabalho missionário, ficam aí essas sugestões. Nós temos várias outras histórias que podem ser aplicadas. Na verdade, toda a história que está na Bíblia, né, se você souber conduzir, souber contextualizar e fazer a aplicação do plano da salvação, qualquer história bíblica você consegue fazer essa aplicação. Porém, nessas você já tem os elementos mais fáceis, mais claros dessa aplicação do plano da salvação, tá bom? Espero ter contribuído um pouquinho. Qualquer dúvida pode chamar aqui, né? Pode deixar nos comentários, pode chamar lá também no direct do Instagram. Gratidão a todos que têm nos incentivado, que têm nos apoiado. Que o Senhor abençoe a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério. Em nome de Jesus.